Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa aula síncrona da unidade 2, da disciplina de Introdução à Comunicação, tá? Estou aqui com a minha colinha, se não esqueço, tem uma porção de coisa para falar com vocês. Primeiro, queria comentar sobre a interação no fórum, tá? Gostei bastante. Achei que foi bem legal aquele exercício de vocês se colocarem, né, assim, se imaginando como futuros profissionais técnicos em defesa civil. Queria saber quem mais assistiu aí ao vídeo do Manual do Mundo. Teve pouquinha gente que respondeu lá, hein? O que vocês acharam do vídeo? Pensei que alguém fosse falar aí. Muito bom, professora. O vídeo do Manual do Mundo foi excelente. Sim, Foi Márcia que falou, né, Márcia? Sim, foi excelente. Ali mostra, né, uma ação de planejamento, né? E acho que Márcia caiu. Cortou, Márcia. Karina está respondendo aqui também. Muito interessante, estratégico, mostra a importância do planejamento. Certo. Eu fiz várias anotações aqui. Eles falam muito dos testes, da busca pelos ingredientes. Ela chega a falar na fórmula perfeita, né, para que tudo desse certo, não houvesse incidentes. Aborda a questão da segurança dos participantes, há toda uma preocupação, né? Os cálculos ali de segurança, a distância que as pessoas podiam ficar para assistir o experimento. E vocês sentiram falta de alguma coisa no vídeo? Eu não sei se foi uma cisma minha, mas eu achei que ficou aquela coisa daquela chuva de repente. Será que não estavam monitorando ali a previsão do tempo, as condições climáticas? O que vocês acham aí sobre isso? Eu acredito que não, que eles não esperavam por aquela chuva. Não, né? Eu achei que faltou um pouquinho ali essa percepção, né? Verdade, ter visto a previsão do tempo, né? Se naquele momento ia ter, qual o volume de chuva, né, que ia ter naquele momento. Eu acredito que ali faltou, tanto que eles ficaram bem seguros, né? Uhum. Se iriam fazer o experimento ou não, né? Sim. Mas também, se vocês observarem, o planejamento deles deu uma margem aí para eles conseguirem flexibilizar na hora e conseguir ali solucionar aquela questão improvisada, né? Conseguiram resolver. Sim. Então, isso mostra, na minha opinião, que teve uma boa preparação, um bom planejamento, boas estratégias, né? Professor, até porque essa questão da chuva inicialmente ela surge, ainda não é o experimento final, né? Ela começa a surgir essa dúvida, essa preocupação deles em relação a isso antes. Então, a partir daquele momento, no meu entendimento, eles começaram a adaptar o projeto, digamos assim, para que ocorresse tudo bem. Então, assim, mesmo que eles não tenham monitorado, eles conseguiram prever de alguma forma essas possibilidades a partir daquele momento. Isso, eles conseguiram adaptar, né? E a adaptação deles deu certo, porque estava dentro do planejado, né? Não saiu muito fora do experimento. A Deise também comentou aqui, mostra a necessidade de planejar e testar as atividades. Não sabemos o que pode acontecer, mas temos que nos preparar para o inesperado. É isso aí. O inesperado ali foi aquela chuva forte, né? E eles conseguiram resolver. Pessoal, eu tenho uma questão aqui também para tratar com vocês. Sobre a aula do dia 20, que dia 20 é feriado, né? Ficou bem no nosso plano de ensino a aula do dia 20. Então, eu conversei com o professor Kleber, também com o professor Luiz Viegas, e a gente tem a possibilidade aí de antecipar essa aula, fazer na quarta-feira, dia 19. Fica bom para todo mundo?
Pelo menos não vai atrapalhar o nosso feriado, né? De repente, quem já se programou de viajar. Para mim tá tudo bem. Tudo bem? Certo? Estou vendo aqui os comentários. Se tiver ok para todo mundo, a gente coloca aí no dia 19. Beleza. Então, a gente vai, eu vou avisar, mas vou lembrar vocês, né? Depois, que a aula vai ser, então, terça e quarta, na semana que vem. E é um conteúdo puxado, esse conteúdo aí de comunicação, de radiofrequência, radioamador, mas é um conteúdo puxado. Então, resolvemos isso, né? A maioria aqui deu ok para dia 19. Tá? Então, a gente vai começar agora antes de começar, né, a gente tem uma novidade aí, não sei se vocês acompanharam, uma notícia fresquinha aí, vou compartilhar com vocês aí, ó. Espera aí. Vocês chegaram a ver? Brasil apresenta um novo Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil na COP30. Notícia de hoje, 11/11. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional lançou nesta manhã, na COP30, em Belém, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 2025 a 2035, considerado um dos principais instrumentos de gestão de riscos e desastres do país, resultado da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aqui, pessoal, ó, confira a versão impressa do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tem tudo a ver com os nossos assuntos aqui da aula passada, dessa aula. Ó, fortalecendo a gestão de riscos e de desastres no Brasil. Vocês estão vendo bem aí? Ó, e aqui, vou passar rapidamente aqui, ó. Sumário, carta de apresentação do ministro, apresentação, identificação de riscos e cenários prospectivos, fundamentação legal, atuação em proteção e defesa civil, princípios e diretrizes, objetivos e metas no curto, médio e longo prazos. Ó, então, aqui eu vou deixar depois o link no nosso fórum, tá? Um documento que a gente pode consultar bastante também. A gente já vai ver hoje sobre a política, sobre a lei, tá? E fica aí a sugestão para vocês verem, para vocês consultarem o documento fresquinho aí, ó, que saiu hoje. Cadê aqui, ó? Identificação de riscos e cenários prospectivos. Tem a ver com o nosso conteúdo de hoje também, tá? Então, vamos lá. Voltar aqui. A unidade 2, a introdução ao estudo da proteção e defesa civil. O que vai tratar essa unidade 2? Dados históricos da proteção e defesa civil no mundo e no Brasil. Universo das terminologias utilizadas na área, dos conceitos e dos marcos internacionais, como o Marco de Sendai. O tópico 1, ele traz os aspectos históricos, evolução das práticas de proteção coletiva frente a ameaças e vulnerabilidades, a institucionalização da defesa civil no Brasil, os marcos internacionais como o Marco de Hyogo e o Marco de Sendai. Aí eu achei que a apostila não traz muita coisa, não, mas eu trouxe aí nos slides e os textos para vocês verem. O avanço da legislação nacional, especialmente a Lei 12.608, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí já começam, ó, as siglas e os conceitos que a gente vai também estudar. A regulamentação da profissão de técnico de proteção e defesa civil, a expansão do curso técnico subsequente EAD em defesa civil para todos os estados da federação. Aqui a apostila, eu cismo de falar apostila, é o caderno pedagógico, tá? Que ele está dividido em unidades para vocês. E vocês devem ter percebido que
Foi liberado o acesso hoje à unidade 2, e aos pouquinhos eu acho que eles vão liberando, porque estão ajustando ainda o sistema, né? Mas hoje você já tem acesso à unidade 2, ao material de estudo, ao fórum, e a gente vai falar também hoje sobre a primeira avaliação, atividade à distância, tá? Aqui, eles traçaram aqui uma linha do tempo, né? Tá bem pequenininha, a outra tá melhorzinha para vocês visualizarem, mas desde lá da praga de Atenas, 430 a.C., responsável pela morte de até 35% da população local. Depois passa para peste antonina, surto de varíola. Aí tem várias, peste negra, gripe espanhola, e por aí vai até chegar a 2020, Covid-19, né? Na gestão de riscos e na gestão dos desastres, desde a época das cavernas, a migração ou na fuga das cavernas em situação de deslizamento ou ataque de predadores. Aí a gente já podia ver um instinto primário da autoproteção. Quer dizer, no começo era fuga, né? Mas já era ali um início, né, de um sinal de proteção. Os agrupamentos humanos migravam buscando áreas menos propensas a extremos climáticos, o que pode ser considerado um embrião da gestão territorial para a redução de riscos. A história da humanidade é marcada por eventos catastróficos que transformaram sociedades inteiras e impulsionaram avanços nas formas de organização social, sanitária e institucional. Epidemias, erupções vulcânicas, enchentes, secas e tragédias de grande magnitude evidenciaram a vulnerabilidade humana diante de ameaças. No Brasil, esses acontecimentos também motivaram a criação e o fortalecimento de estruturas voltadas à proteção e defesa civil, consolidando marcos legais e institucionais fundamentais para a gestão de riscos e desastres. A linha do tempo, a gente vai ver aí no material de vocês, evidencia desde os primeiros registros de grandes epidemias, como a peste de Atenas, até a pandemia de Covid-19, passando por legislações, tratados internacionais, tragédias que marcaram a história contemporânea. Aí a gente vai lá, no tópico 1 do curso de vocês, a unidade 1, material de estudo, tem lá nos aspectos históricos, tem essa linha do tempo aqui, que ela é mais interessante, mais fácil aqui de vocês verem, tá? Tem uma setinha aqui, se vocês passarem aqui o mouse, linha do tempo, principais desastres e marcos em proteção e defesa civil. Tem aqui peste de Atenas, erupção do Vesúvio, peste de Antonina, peste negra, gripe espanhola, criação do embrião da defesa civil no Brasil, 1942. Cheias e secas no Brasil, 1960. Fundo Especial para Calamidades Públicas e Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas, 1973 a 2005. Pessoal, então por aí vai, isso aqui fica para casa, para vocês darem uma lida aí, Marco de Ação de Diogo, 2005 a 2015, Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, 2006, Grandes Tragédias no Brasil, tragédia da região serrana. Aqui, passei. A Lei 12.608, de 2012, foi um marco legal consolidar diretrizes de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, além de definir atribuições para estados e municípios. Então, essa lei é muito importante para o estudo da disciplina. Marco de Sendai, 2015 e 2030. A gente vai falar um pouquinho dele aí hoje. Pandemia de Covid-19, né, recente, que marcou bastante aí. Desastre do Rio Grande do Sul, né? Aqui acho que acaba aqui a linha aqui do tempo, tá? Então, vamos voltar aqui. O tópico 2 são os aspectos doutrinários, fundamentos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil,
Aí traz alguns conceitos, doutrina, né? O que seria a doutrina? Ele está chamando aqui de conjunto de princípios, técnicas, estratégias e práticas que guiam a atuação dos profissionais. A doutrina estabelece não apenas procedimentos técnicos, mas também fundamentos éticos, morais e legais, indispensáveis para que a proteção e defesa civil cumpra a sua missão de salvar vidas, reduzir riscos e fortalecer a resiliência e autoproteção comunitária. Aí que eu fiz um esqueminha, como eu falei para vocês, eu pego lá a apostila de vocês, e trago uns resumos, trago resumos dos materiais de referência, de outros materiais. A doutrina da proteção e defesa civil é o conjunto de princípios, valores e orientações que dão sentido à nossa prática diária. Prevenir riscos, proteger vidas e reconstruir melhor do que estava antes. Mais do que normas escritas, falamos de valores éticos e humanos, solidariedade, respeito à vida, cuidado com o meio ambiente, compromisso social. É essa base doutrinária que nos lembra que cada decisão tomada em proteção e defesa civil impacta diretamente famílias, comunidades, empresas, meio ambiente, etc. Então, aqui um esqueminha que a apostila trouxe da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que ela engloba aí? Diretrizes e objetivos, membros do SIMPDEC, norteia os programas, planos, projetos, competências dos entes federados. Aí uma pergunta aí para quem ainda não atua na área de defesa civil. Pessoal, já conseguiu ler mais um pouco o material, ver o significado dessas siglas, SIMPDEC? Quem quer comentar? Vamos seguir, hein? Política Nacional de Proteção... Desculpa, engasguei. E Defesa Civil. É a base normativa estabelecida pela Lei nº 12.608, 2012, e pelo Decreto nº 7.257, 2010, que define princípios, diretrizes e mecanismos de funcionamento da proteção e defesa civil no Brasil. Tem como diretrizes e objetivos orientar as ações de todos os entes federados para a gestão e redução de riscos, a integração entre União, Estados e municípios, promovendo a participação da comunidade em articulação multissetorial com os objetivos de guiar a elaboração de planos, programas e projetos. Lei 12.608. Como é que a gente pode pensar sobre essa lei? Quem faz o quê? Como os diferentes níveis de governo devem atuar e, principalmente, como a comunidade precisa estar envolvida nesse processo. Essa lei é um marco porque coloca a prevenção e a redução de riscos como responsabilidades compartilhadas por todos nós. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMPDEC, que a gente leu aí agora há pouco, é formado pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de órgãos e entidades públicas e privadas que atuam de forma articulada. Em outras palavras, enquanto a União define diretrizes e apoia técnica e financeiramente, estados e municípios executam e ajustam as ações ao contexto local, sempre buscando envolver a sociedade. Tá? Como no PIDEX, que a gente, não sei se a gente falou, né, dos núcleos de proteção e defesa civil, universidades, empresas e organizações da sociedade civil. Mas a gente vai fazer aí um glossário, vou mostrar a vocês, com todas essas siglas e termos que a gente vai ver na disciplina. Portanto, a regulamentação ocorre por meio de normas técnicas e jurídicas que orientam a implementação de políticas públicas através de programas nacionais, estaduais e municipais que estruturam ações permanentes, como campanhas educativas, monitoramento de riscos e fortalecimento institucional, como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os planos estaduais e municipais detalham metas, prazos, estratégias e recursos necessários para a gestão de riscos e desastres, através de projetos com ações mais específicas, vinculadas aos territórios, de acordo com ameaças e vulnerabilidades. União, coordenação geral, apoio técnico-financeiro, formulação de políticas nacionais. Estados, integração regional, apoio aos municípios, execução de políticas estaduais.
Os municípios, execução direta de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, por meio das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. O que compete aos municípios? Alguém tinha perguntado isso no chat na aula passada. O município deve executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no seu território, coordenar o sistema de proteção e defesa civil na esfera local, incorporar a proteção e defesa civil ao planejamento municipal. E o planejamento municipal engloba os planos setoriais, coloquei ali embaixo, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, né, e outros planos. Cabe ao município identificar e mapear áreas de risco, fiscalizar e vedar novas ocupações nesses locais. Em situações críticas, deve vistoriar edificações e áreas de risco. E, se necessário, intervir preventivamente e evacuar populações de áreas de alto risco. Na Lei 12.608, a gente vai ver o que exatamente compete a cada uma dessas esferas, né? Por exemplo, ao município, eu coloquei só aqui o título, como está lá na apostila de vocês, atos formais e resposta a desastres. Alguém saberia comentar essa parte do que compete aos municípios? Vamos lá na lei para a gente ver, na legislação? Se a gente abrir lá, Lei 12.608. Isso aqui, gente, é fundamental que a gente leia, tá? Que a gente tenha conhecimento. Capítulo 1, disposições gerais. Vocês estão acompanhando bem aí? Sim, tá bom. Disposições gerais da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, diretrizes e objetivos, das competências dos entes federados. É aqui começa, compete à União, expedir normas para implementação e execução, coordenar o SIMPDEC, e etc. Por aí vai, né? Aí é legal vocês fazerem a leitura, muito importante vocês fazerem a leitura da legislação, né? Está falando sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Aqui, compete aos estados. Cadê? Compete aos municípios executar a política, né, nacional de proteção e defesa civil, coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito local, em articulação com a União e os estados. Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. E aí tem uma série de competências aí do município. E o que eu estava falando ali Vamos voltar lá. Atos formais e resposta a desastres. Isso está na apostila de vocês também, Aqui, passando aqui, aspectos doutrinários, tópico 2. Diante de eventos adversos, o município é responsável por declarar situação de emergência ou estado de calamidade pública, realizar avaliação de riscos, avaliação de danos e prejuízos, planos de recuperação e etc. Comunicação, alerta e educação para o risco, manter a população informada sobre áreas de risco, eventos extremos, protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais, realizar exercícios simulados de forma regular, e mobilizar, capacitar radioamadores com apoio nas comunicações em crise. Tá? A gente viu aqui essa lei, também que ela cita como importante aqui, vou mostrar a vocês. A Lei 12.340 dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades do Estado, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres, e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção da Defesa Civil e da outras providências. Tá? Outra legislação que eu separei aqui para vocês. Cadê? O Decreto 11.219, que regulamenta os artigos da Lei
número 12.340, para dispor sobre as transferências obrigatórias de recursos financeiros da União, aos Estados, Distrito Federal e etc. Então, isso aqui está tudo aqui no link para vocês, tá, pessoal? E aqui, ó, não sei se a gente cheguei a mostrar a vocês na aula passada, eu acho que não. Muito interessante aqui para que vocês tenham essa leitura, ó, no site do Gov.br, Proteção e Defesa Civil. Aqui tem vários tópicos, tá, do assunto, boas práticas. Aqui embaixo, defesa civil, construindo cidades resilientes, capacitações, ó, construindo cidades resilientes, 2030. Ó, liderado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos, UNDRR, essa sigla aqui é em inglês, tá? É uma iniciativa que, por meio da articulação de vários atores, promove a resiliência local por meio da defesa política, da troca de conhecimentos e experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre as cidades, promovendo simultaneamente o fortalecimento das capacidades técnicas, a conexão de vários níveis de governo e as alianças estratégicas. Então, está aqui, pessoal, ó, conheça o portal da iniciativa. Ó, seu município já pode participar da iniciativa, qual o objetivo. E aqui tem também, aqui, ó, lista de municípios brasileiros que aderiram à iniciativa, tá? É um documento bem interessante. E aqui ele cita também, ó, como objetivo, contribuir diretamente para a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e de outras iniciativas globais, como o Marco de Sendai para a redução de riscos e desastres. Então, aqui, ó, vocês têm o documento, tá? Traduzido no Marco de Sendai. Ó, princípios norteadores, prioridades de ação, tá? Os objetivos, ó, presente marco pós-2015 para a redução do risco de desastres foi adotado na terceira Conferência Mundial sobre a redução do risco de desastres, realizada de 14 a 18 de março de 2015 em Sendai, Miyagi, no Japão, representando uma oportunidade única para que os países pudessem adotar o marco pós-2015 para a redução do risco de desastres, conciso, focado, orientado para o futuro e para a ação. Aí tem uma série aqui de objetivos, né? E tem um marco de ação de Hyogo, lições aprendidas, lacunas identificadas e desafios futuros. Então, ainda traz os resultados do tratado anterior, né? E tem as suas prioridades, resultados esperados e objetivos. Esse é um documento muito interessante para vocês lerem, aprofundarem o conhecimento. Prioridades de ação, ele tem como pilares, 4 pilares: compreensão dos riscos de desastres, fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco de desastres, investimento na redução do risco de desastres para a resiliência, melhoria na preparação para desastres a fim de providenciar uma resposta eficaz e de reconstruir melhor em recuperação, reabilitação e reconstrução. E aí ele fala daqui depois de cada uma dessas prioridades, né? Um documento bem interessante, eu vou colocar também lá no nosso fórum como material complementar, tá bom? Para vocês acessarem. Aqui também no Gov.br, na parte de defesa civil, vocês podem acessar as publicações, tá? O que eu ia mostrar para vocês aqui é a classificação e codificação brasileira de desastres. Ó, ele traz todos os tipos de desastres classificados, de origem natural e, mais para baixo, de origem tecnológica. Então, aqui, gente, um documento também fundamental para a profissão, né? Para a área da defesa civil. Vou deixar isso tudo lá no fórum para gente. Aqui, cadê que não está clicando? O site da Defesa Civil. Isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado a vocês na outra aula.
muitos tópicos aqui de consulta para vocês também, tá? Ó, cursos abertos. Ó, tem uma série de tópicos interessantes aqui que dizem respeito à área da proteção e defesa civil, que podem contribuir para o conhecimento de vocês, certo? Vamos seguir aqui. Eu trouxe alguns exemplos, pessoal. Aí no fim de semana nós tivemos muitas notícias impactantes aí, né? E aí não tem como a gente deixar de falar isso nessa aula de hoje, né? Vamos ver aqui. Tomara que abra aqui, ó. Vamos ver se vocês do Paraná estão com áudio. passou pelo Rio Grande do Sul, ainda está produzindo efeitos por lá e está avançando pelos estados do sul aqui do nosso país. Tem condição de chegar em São Paulo durante a madrugada, ali na região sul do estado, no Vale do Ribeira. E aí, ao longo da madrugada e amanhã... Juliana, acho que está sem áudio aqui. Se espalhando pelo estado. Tá sem áudio? Tá com áudio, não? Eu não escutei o vídeo. Aqui tá com áudio. Aqui tá com áudio Eu também. escutei também. Tá com áudio? Então dá uma pausa aqui comigo. Eu vou voltar aqui, vou passar de novo. Peraí. Ainda o litoral. E o maior receio é chuva, é vento? São os ventos. Vai chover. Pode chover granizo, inclusive, e ter queda de raio, mas os ventos é o ponto que coloca a gente mais em atenção. Ventos de entre 90 a 100 km por hora, principalmente no litoral e aqui na Grande São Paulo. E assim, até a partir de 70 km por hora já é capaz de derrubar árvore, né? Só para a gente explicar essa velocidade. Ventos acima de 60 km por hora já podem derrubar árvores, 70 arranca pela raiz. Então imagina um vento de 90 km por hora. Então a gente está esperando o transtorno, você citou bem essa integração, o gabinete de crise montado, para que caso aconteça, a gente dê uma pronta resposta às ocorrências. A gente não quer ninguém sem energia elétrica por muito tempo, a gente não quer ninguém bloqueado em rodovia, por isso que o time está reunido para a gente otimizar o serviço e devolver a normalidade para as pessoas, caso alguma ocorrência aconteça. E só para a gente encerrar, quais as regiões, cidades aqui de São Paulo que devem ser mais atingidas tanto pela chuva quanto pelos ventos? Todo o litoral paulista, Grande São Paulo, capital e a região de Campinas e Sorocaba. São os pontos em que a gente tem uma atenção maior. Todo o interior tem que ficar em alerta, mas Campinas, Sorocaba, Grande São Paulo e todo o litoral, atenção redobrada. O ciclone já está atuando. Aqui, pessoal, se vocês olharem aqui na legenda, está falando um fenômeno que já passou pelo Rio Grande do Sul e agora atua sobre o Paraná, deve avançar em direção a São Paulo durante a madrugada, com ventos entre 90 e 100 km por hora, riscos de granizo e raio. Mas nesse momento ele já estava no Paraná, né? Vamos ver aqui o outro. Aqui, ó, já traz a notícia de tudo que aconteceu. O decreto, né, de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu após tornado. Ó, destruição ocasionou 5 mortes na cidade com uma vítima de 14 anos. Já foi atualizado esse número, se eu não me engano. Ó, então, uma notícia forte, impactante, de tragédia, infelizmente, e traz aqui vários exemplos do que a gente está tratando aqui na unidade 2, no curso de forma geral, né? Ó, total de óbitos, nota oficial do governo, 150 pessoas ficaram feridas. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil. Ó, os dados aqui. Estratégias para a reconstrução das moradias, estamos preparando alojamentos para garantir um amparo às famílias. E ele já vem até aqui com uma definição, ó, decreto de calamidade pública, é uma medida que permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais como dispensa de licitações e a mobilização imediata de recursos. Nesse caso, o decreto foi feito pelo Estado, né? O município passa a poder solicitar apoio da União do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para a reconstrução. Ó, envio de equipes de ajuda humanitária, apoio às sessões de reconstrução dos municípios. E aqui tem outro exemplo.
que acho que está repetindo, né? Pessoal, desses exemplos aí que a gente acabou de ver, o que vocês podem sinalizar? O que mais chamou a atenção de vocês aí, além, óbvio, né, da situação triste que o município passou e está passando, né? O que tem a ver aqui com a gente, que a gente está falando, da legislação? Alguém quer comentar da Lei 12.608? Esse último vídeo não tinha áudio, não. Tinha um ruído mesmo. Era a legenda, tá bom? Bom, pessoal, vocês puderam acompanhar aí nos vídeos a celeridade ali na resposta ao desastre. Tudo também foi possível porque existe uma política que nos orienta, né? E ali fala do decreto da calamidade pública, do estado, da agilidade, mas também lá no primeiro vídeo a gente viu a questão dos alertas, da prevenção, da tentativa, né, de uma preparação. Vocês ouviram do gabinete de crise, instalação do gabinete de crise, vários termos ali, vários conceitos e situações que tem a ver aqui com o que a gente está falando, com a legislação, com a área de atuação da Defesa Civil, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vou seguir aqui nos slides, hein? Nesse tópico 3, a gente começa a ver a parte da terminologia, né? O que é o termo? A palavra usada numa área de especialidade, atividade, tem um significado único. Então, quando a gente tem a terminologia de uma área, por exemplo, da Defesa Civil, a gente passa a falar a mesma língua. Como coordenar equipes, planejar políticas públicas ou mobilizar comunidades se cada pessoa entende risco, ameaça ou resiliência de um jeito diferente. Sem uma linguagem alinhada, a comunicação falha e, junto com ela, diminui nossa capacidade de agir com eficiência diante de um desastre. A terminologia é o conjunto de termos e expressões usados em uma área específica do conhecimento, profissão ou atividade. Em outras palavras, é o vocabulário técnico próprio de um determinado campo. Então, glossário coletivo, eu coloquei lá no fórum, vou mostrar a vocês. E aí, eu conto com a participação de todos para a gente construir esse glossário coletivo. Tá? Tá aqui na unidade 2. Eita, não. Unidade 2. Aqui no fórum de dúvidas da unidade 2, eu criei aqui o tópico, tá? Glossário coletivo. E já comecei, coloquei aqui, ó, vocês continuam, hein? Já coloquei a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? As siglas, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, Gestão de Riscos e Desastres, RRD, a gestão antes, né? Agora, redução de riscos e desastres, classificação, a coordenadoria, o núcleo comunitário, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o OS2 e D. Então, tem uma porção de... Vocês podem continuar, tá? Sempre que lembrarem, sempre que estiverem estudando e identificarem um conceito, tragam para cá para o nosso glossário, tá? Essa atividade, essa participação vai ficar aberta aí para a gente interagir. E aí eu trouxe para vocês uns exemplos também, e eu queria que a gente identificasse, aí eu vou contar com a participação de vocês, hein? Só eu que estou falando muito. Vocês têm que falar também, vou mostrar uns exemplos aí para vocês
para a gente pensar quais os termos, os conceitos na área de defesa civil que aparecem nesses vídeos, tá? Agora, um alerta importante. A formação de um ciclone extratropical entre a costa de São Paulo, Juliana? Paraná e de Santa Catarina. Desculpa te interromper, mas é porque aparentemente tem alguns outros alunos, pelo menos mais dois, que estavam sem áudio. E se você puder, de repente, compartilhar o link do vídeo, eles podem acessar. Tá bom. Eu compartilho aqui no chat, então, né? Ver. Vou colocar todos aqui, então, tá? Vou pegar todos aqui e colocar. Peraí. Mais fácil, né? Eu acho que foi, hein? Agora que eu vi aqui um comentário da Renata, tá? Os ventos fortes no final de semana, muitos riscos e ameaças às vidas. Por isso a importância do cumprimento da lei de mobilização social e educação comunitária. Aí ela fala da lei 12.608, destaca a importância de educar a população, promover campanhas culturais, prevenção e autoproteção. Isso aí, Renata. Trabalhando a formação de núcleos comunitários de defesa civil, que atuam como multiplicadores, promovem parcerias com escolas, igrejas, associações, bairros, simulação, treinamento, mobilizando e fortalecendo o senso de corresponsabilidade, mostrando que a segurança é um dever de todos, não apenas do poder público. Mobilização social e educação comunitária são pilares essenciais da atuação da Defesa Civil nos municípios. Através delas, é possível desenvolver comunidades mais unidas, informadas e preparadas para enfrentar situações de risco, garantindo a proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio público e privado. Muito bom, Renata. Obrigada pela participação. Alguém queria comentar também? Acrescentar alguma coisa à fala da Renata? Eu vou seguir aqui com o vídeo, tá? E vocês me falam aí se vocês estão conseguindo assistir e ouvir. Agora, um alerta importante. A formação de um ciclone extratropical entre a costa de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Ele é um giro de duas massas de ar, uma quente, outra fria, e tem também uma frente fria. O ciclone vai se formar totalmente no final da noite de hoje e, por isso, tem previsão de ventos intensos. Mesmo sem estar totalmente formado, ele já provocou ventos fortes no oeste de Santa Catarina. Em Chapecó, o pátio de um colégio ficou destelhado por causa da ventania. Em Itapiranga, no extremo oeste, Trali, os ventos fortes causaram estragos no município. E esses ventos podem atingir outras regiões do país, Eliana? Sim, Tralha. Amanhã eles se espalham por Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo com até 80 km por hora. Até 100 do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, em grande parte do Rio, no sul de Minas e principalmente em São Paulo. No litoral paulista, a pior condição, até 115 km por hora no verde mais escuro. A gente reproduziu aqui, com a ajuda de recursos gráficos de realidade aumentada, o que ventos tão fortes podem provocar. A partir de 70 km por hora, eles já quebram galhos de árvores. Com 90 km por hora, derrubam árvores inteiras e com elas parte da rede elétrica. Acima dos 100 km por hora, ocorrem os destelhamentos. Essa condição está prevista principalmente para o litoral de São Paulo. E o aviso da Marinha de ondas de até 3,5 metros está mantido no sul e sudeste. Tem também aviso de tempestades no litoral gaúcho e catarinense, no norte do Paraná, em quase todo o sudeste, no oeste da Bahia, no Tocantins e do centro-oeste até o sul do Pará. Agora, um alerta importante. Conseguiram ouvir? Tá, estou vendo ali as respostas.
Vamos seguir. Esse aqui não tem áudio, não. Esse aqui foi uma notícia da região dos lagos, indicando a possibilidade de condições climáticas adversas entre sábado e domingo. Avisos incluem risco de ventos costeiros intensos, tempestades, chuvas fortes, quedas de temperatura, tá? Aponta ventos costeiros classificados como de perigo, com intensificação nas áreas litorâneas. Alerta para a movimentação de dunas de areia sobre construções próximas à orla. Outros avisos. Aqui a condição dos ventos, possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, quedas de árvore, alagamentos, uma série de coisas aí, de situações na região dos lagos. Aqui também, outra reportagem alertando: ciclone causa ventania, queda de árvores e interdições. Prefeitura pede cautela. Prefeitura coloca o município em estágio 2 de mobilização e recomenda que a população evite sair de casa até a estabilização do tempo. Até um videozinho aqui. Parei que vai sair, vai passar esse anúncio chato aqui. Isso é no Rio. Campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Ei, você acha que apostar é tudo igual? Apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. No Rio de Janeiro, a chegada do ciclone extratropical causou uma série de transtornos. A recomendação é evitar sair de casa. Na zona sudoeste, a telha voou para o meio da estrada e atingiu o motociclista e o garupa. Eles escaparam sem ferimentos. Na zona sul, um morador de Copacabana registrou o momento da queda de uma árvore que, por pouco, não atinge carros na rua. Em outro ponto, os ventos fortes derrubaram esta árvore, que levantou a calçada. Pelo menos 3 carros foram atingidos. Essa Deus não tem problema de coração nem nada. Entendeu? Então tá legal. A minha esposa é que ficou nervosa, já chorou, já esperneou, mas não adianta. Fazer o quê, né? Cerca de 60 árvores caíram durante o vendaval. A Marinha emitiu alerta de ressaca com ondas que podem atingir 3,5 metros de altura. A Avenida Niemeyer e a ciclovia Tim Maia foram interditadas por tempo indeterminado. As rajadas por lá chegaram a quase 75 quilômetros por hora. Os ventos intensos impactaram também as operações aqui no aeroporto Santos Dumont. Pelo menos 3 voos foram cancelados e um teve o horário alterado. Uma das aeronaves que vinha de São Paulo foi obrigada a retornar à capital paulista devido ao mau tempo. O Rio de Janeiro entrou no estágio 2 de mobilização. A previsão é que os ventos intensos se estendam até amanhã de domingo. A recomendação da prefeitura é evitar sair de casa. Em Angra dos Reis, na costa sul, casas foram destelhadas por ventos de mais de 100 km por hora. A BR-101, que dá acesso à cidade, teve que ser interditada. Na região serrana, a BR-116 ficou fechada por quase 4 horas por causa da queda de uma árvore de grande porte. Tudo começou com uma pequena porta a mais de 70... Bom, pessoal, antes de passar os outros aqui, eu queria chamar vocês aqui para um debate, para uma reflexão. Essas matérias aí, essas reportagens que a gente viu, o que elas têm em comum? Todas elas falaram. O que vocês acham? Alguém? Alguém se habilita? Tá. Obrigada. Não, eu só estou com a chave daqui. Do banheiro não está comigo, não. Ficou aberto. Tá. Tá bom.
Aí eu te entrego? Não, vou deixar aqui em cima. Ah, tá. Tá bom, tá. Obrigada. Então, pessoal, o Matheus comentou aqui, ninguém estava realmente preparado para esse tipo de evento. Sim, eventos adversos, previsíveis. Isso aí, alguém quer falar? Vulnerabilidade das comunidades. Isso aí, mais o quê? Bom, tudo que a gente viu está ligado ao risco, né? Ali vocês viram que a repórter falou sobre quedas de árvores, de estelhamento, fechamento da BR, provavelmente por galhos e objetos que impediram ali a passagem. Então, tudo está ligado ao risco, né? O risco compreende 3 dimensões: ameaça, exposição e vulnerabilidade. A Renata também falou, as reportagens mostram ações naturais de riscos à vida. A Márcia, eventos climáticos, no caso ventos fortes, previsão acertada da meteorologia. Acertada mesmo. Aqui eu trouxe, pessoal, o livro, a apostila de vocês tem um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo assim, tentando trazendo mais simples para a gente procurar ilustrar a situação do risco, tá? Eu trouxe um exemplo da praça. Esse conteúdo, ele está lá na apostila do curso que até a Elaine colocou no fórum. É o curso da escola virtual. Tem um material muito interessante, bem inicial, assim, bem de introdução, proteção e defesa civil. Então, achei bem interessante trazer esse exemplo da praça. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui. Aqui vocês podem visualizar uma praça normal, uma pessoa sentada no banquinho da praça, o carro passando, uma pessoa andando de bicicleta ali no fundo, né, mais em cinza. E aí o que o exemplo aqui considera uma árvore já bem antiga, com os galhos assim que podem vir a cair, né, uma situação que a gente vai ver aqui, que ela traz a ameaça, que é a possibilidade de queda de um ou mais galhos da árvore, exposição, as pessoas que utilizam e passeiam pela praça ou os carros que estão estacionados próximo à árvore podem eventualmente ser atingidos. Vulnerabilidade, as características dessas pessoas ou os carros, se estão protegidos de alguma forma, em segurança, e como poderiam reagir ao perigo. Até coloquei a colinha aqui para não esquecer, ó. Vê livro base, página 22. Isso está nas referências do material de vocês, pessoal. Aqui, ó, se não me engano, está aqui. Eu até deixei aqui, ó. O que esse material traz? Definição de desastre, ameaça, vulnerabilidade. Vamos ver aqui. Ameaça refere-se a um evento físico potencialmente prejudicial, fenômeno ou atividade humana que pode causar a morte ou lesões, danos materiais, interrupção da atividade social e econômica ou degradação do meio ambiente. A vulnerabilidade, a exposição socioeconômica ou ambiental do cenário, sujeito à ameaça natural, tecnológica ou de origem antrópica, né, influenciada pelo homem. Indica como as condições preexistentes fazem com que os elementos expostos sejam mais ou menos propensos a ser afetados. E aqui, na disciplina de vocês, eu coloquei, tá, disciplina, no nosso glossário coletivo. Eu coloquei aqui esses conceitos, tá? Coloquei também o conceito de exposição. Refere-se às pessoas, propriedades, infraestruturas e outros elementos ou sistemas localizados em áreas de risco de desastres. Essas situações podem referir-se ao número de pessoas ou variar em função do tipo da infraestrutura e edificações expostas, tá? Então, aqui voltando para o nosso slide, um esquema aqui
que explica bem essa definição do risco, o risco de desastre, que envolve a vulnerabilidade, ameaça e exposição. Na vulnerabilidade, considerada habitação e infraestrutura em condições precárias, ameaça, mudança climática, né? Os exemplos aqui. Exposição à urbanização, né? Aqui o outro exemplo, esse está na apostila, na unidade, né? O risco envolve ameaça, exposição, vulnerabilidade. Aqui ele está considerando uma ameaça à chuva. E o risco mais o evento adverso, que é a concretização da ameaça, é o desastre, né? Que traz os seus impactos e consequências. A ameaça, ali em relação ainda ao exemplo, né? Possibilidade de deslizamento de todo aquele terreno em função das características do morro, como inclinação, falta de vegetação, saturação do solo. Exposição às pessoas, às casas, às estruturas que poderiam ser atingidas. A vulnerabilidade, as características dessas pessoas, as construções e estruturas, como elas poderiam reagir ao perigo. De repente, casas com estruturas mais precárias, construídas em áreas ali que não poderiam, né? Isso tudo está ligado à vulnerabilidade. O desastre, o estabelecimento de um cenário de risco, como a gente viu, associado à ocorrência de um evento adverso. Resulta no desastre, a ocorrência da situação de fato, né? A concretização daquela ameaça. Então, risco mais o evento adverso. Aí acontece o desastre. O que ele está chamando de evento adverso? De origem natural ou induzido pela ação humana sobre o cenário vulnerável, causando impactos, danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Os desastres estão mais frequentes e intensos. A sociedade se transforma e o nosso vocabulário também precisa acompanhar. Não basta reagir ao que já conhecemos, é preciso aprender com cada experiência e evoluir junto com os novos desafios. Por isso, vamos observar terminologias atualizadas que nascem do diálogo entre a legislação brasileira, o Marco de Sendai e outras referências internacionais. Elas oferecem uma visão mais moderna e humana da gestão de riscos. E aí, a apostila traz alguns outros conceitos, né? O recuperar melhor do que antes, que vem da expressão em inglês, né? Build back better. Não é só reconstruir, é fortalecer as comunidades e reduzir vulnerabilidades. Vulnerabilidade e justiça social. Desastres não atingem todos igualmente. Políticas e respostas precisam considerar desigualdades. Desalojados e desabrigados. A distinção organiza melhor a assistência e direciona recursos com precisão. Planos de contingência. Planejar antes da crise faz toda a diferença na proteção de vidas e na continuidade dos serviços. Então, isso aqui no tópico aqui da unidade, está na unidade, está no tópico 3. Tá aqui na terminologia, tá aqui embaixo, ó, conceitos de desabrigados, desalojados. Desabrigada, pessoa que foi obrigada a abandonar sua habitação de forma temporária ou definitiva, em razão de evacuações preventivas, de destruição ou de avaria grave decorrente de acidente ou desastre que necessita de abrigo provido pelo SIMPDEC ou pelo empregador cuja atividade deu causa ao acidente ou desastre. Desalojado, pessoa que foi obrigada a abandonar sua habitação de forma temporária ou definitiva, em razão de evacuações preventivas, de destruição ou de avaria grave decorrente de acidente ou desastre, e que não necessariamente carece de abrigo provido pelo SIMPDEC ou pelo empregador cuja atividade deu causa ao acidente ou desastre. Tá? Então, as diferenças aqui. Aqui o que a gente viu, né? Ali de risco. E aqui, ó, ele traz alguns tópicos, tá? Ele
chama de costurar as novas terminologias com a prática e preparar a entrada no próximo tópico. Tá? Então, ele fala do alinhamento com o marco de Sendai, tá? Entende o risco de desastre como interação entre ameaças, exposição, vulnerabilidade, capacidade de resposta. E a lei número 14.750 de 2023, que refina a legislação nessa mesma direção e organiza a atuação nos 4 eixos de Sendai: compreensão do risco, fortalecimento da governança, investimento em prevenção e mitigação, resposta eficaz e construir melhor do que antes. Isso aqui a gente vai ver melhor na unidade 3, tá? Essa visão supera a lógica assistencialista e reativa e puxa intervenções estruturais e preventivas nas áreas classificadas R1, R2, R3 e R4, que a gente vai ver também mais para frente. Vulnerabilidade e justiça social, desalojados e desabrigados, que a gente viu, planos de contingência e preparação comunitária, que ele cita aqui, mas a gente vai ver melhor na unidade 3, né? Da prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. O ciclo, vamos dizer, né, da gestão dos riscos. E aqui a definição de desastre, que a gente viu, né? Essa parte aqui eu vou falar com vocês depois, da ética dos desastres. Então, vamos voltar aqui. A capacidade, ele não trouxe nessa unidade 2 ainda esse conceito, mas eu trouxe aqui para vocês nos slides. A capacidade exerce uma força contrária aos efeitos de um desastre, ou seja, é um dos principais focos da redução do risco de desastres e pode ser trabalhada sob o ponto de vista financeiro, socioeconômico e de gestão. Para as Nações Unidas, é aquele escritório das Nações Unidas para os riscos de desastres, né? Capacidade se define pela combinação de todas as forças, atributos e recursos existentes em uma comunidade, sociedade ou organização para gerir e reduzir os riscos e aumentar a resiliência. E a resiliência, habilidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a ameaças em resistir, absorver, acomodar, adaptar-se, transformar e recuperar-se de maneira eficaz dos efeitos de um evento adverso, inclusive por meio da preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas essenciais de gestão de riscos. Do ponto de vista operacional, a resiliência está relacionada à forma como o governo e a sociedade civil compreendem os riscos que enfrentam e são capazes de se auto-organizarem. São 4 componentes que se articulam nesse processo: a redução das vulnerabilidades de infraestruturas, institucionalização dos processos de resposta, garantia da capacidade financeira e de funcionamento de uma comunidade, garantia do bem-estar social dos cidadãos. Eu trouxe uma imagem para vocês relacionada aos riscos de desastres e aqui meio que uma balança, né? O que vocês acham aqui desses pesos aqui? Essa balança está equilibrada? O que vocês acham aí? Agora que eu estou vendo aqui os comentários. A população precisa estar mais preparada, independente das ações de resposta. Marcos Plínio. Juliana Alves, palestra nas comunidades com uma linguagem bem simples, que todos consigam entender, seria primordial. Quer falar, Jacimone? Ana Shelley, situação mostra a urgência do debate sobre a adaptação às mudanças climáticas e as necessidades de medidas de prevenção e resiliência às áreas afetadas. Beleza. Isso tudo que a gente falou está ligado à prioridade 3 do Marco de Sendai, investir na redução do risco de desastres para a resiliência. O investimento público e privado na prevenção e na redução de riscos de desastres através de medidas estruturais e não estruturais é essencial para melhorar a resiliência econômica, social, cultural
e de saúde de pessoas, comunidades, países e ativos, bem como do meio ambiente. Esses podem ser fatores de estímulo para inovação, crescimento e criação de empregos. Tais medidas são custo-eficientes e fundamentais para salvar vidas, prevenir e reduzir perdas, garantir a recuperação e reabilitação eficaz. Tá? Aqui as referências do que eu trouxe para vocês nos slides. Tá? Alguém gostaria de comentar sobre o conteúdo? Eu não passei 2 exemplos aqui que eu trouxe. Também dos riscos. Acho que estão aqui. Vamos ver se a gente consegue. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro de 2025, e venho aqui em nome do prefeito Carlos Augusto transmitir uma mensagem à nossa população de Rio das Ostras. Dizer que o município entrou em estado de atenção devido à aproximação do sistema de baixa pressão, que poderá provocar chuva moderada e ventos de moderados a forte e ocasionalmente muito forte, que inclusive poderão ultrapassar os 70 km por hora. Também a previsão de ressaca marinha, com ondas que podem ultrapassar os 3 metros de altura. Então a gente vem aqui recomendar que se evite esportes náuticos nesse fim de semana, que se evite a pesca, e dizer que a Defesa Civil está aqui de plantão 24 horas, já com seu gabinete de gerenciamento de crise instalado, com toda a estrutura pública mobilizada para atender eventuais emergências, e que os chamamentos para eventuais emergências podem ser feitos através do nosso número 199 e também pelo número do Corpo de Bombeiros 193. E dizer para vocês que a Defesa Civil somos todos nós. Então, pessoal, esse exemplo também traz alerta, fala em estado de atenção, fala em gabinete de crise, prepara a população, fala das marés, fala da condição climática. Então, assim, tudo relacionado aí à atuação, né, da Defesa Civil que a gente está estudando na unidade. O Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Matheus? Boa noite. Oi, boa noite. Minha primeira vez me apresentando, que eu estava tendo dificuldade para me se comunicar com vocês nesse aplicativo. Hoje é a minha primeira aula, entendeu? É a sua primeira aula? É a minha primeira aula. Eu sou bom. do município de Japeri. Sou diretor aqui da Defesa Civil de Japeri. Seja bem-vindo. Fui contemplado com essa vaga e quero me empenhar o máximo que eu posso. Que bom, Matheus. Obrigada. Era só isso mesmo, desculpa atrapalhar aí, mas porque eu estava tentando me apresentar, né, já há um tempinho. Você faz parte da Defesa Civil do município? Sim, faço parte. Você é da coordenador? Sou um dos coordenadores lá. Tá, entendi. Legal. Obrigada. E, ainda estou fazendo o patrocínio aqui, dos agentes mirim, né? Pera, deixa eu aumentar aqui para ver. Tá, agora que eu vi. Defesa mirim das escolas. Isso aí, legal. É um projeto que a gente tem aqui no município aqui que vem desempenhando um trabalho excelente para as crianças do município, né? Da área de risco. A gente dá palestra de tudo lá para as crianças. Inclusive, a gente também recentemente deu um curso para eles de drone. De então, drone? A gente tá bem, drone. Estão avançados, hein? Obrigado aí pela recepção, tá, pessoal? Obrigada a você pela participação. Obrigado, professora. Boas aulas aí pra gente. Obrigada. Quem mais falou aqui? Luiz Gustavo. Interessante que ele termina o vídeo falando que a Defesa Civil somos todos nós. Isso reflete muito o discurso que vem sendo discutido nas aulas e nos comentários, sim, que a Defesa Civil é algo coletivo, construído em várias esferas. Show, Luiz, muito bom.
Pessoal, preciso falar com vocês agora sobre a primeira atividade à distância, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu voltar aqui. Ela está aqui, vocês conseguem ver bem daí, não conseguem? Atividade de aprendizagem à distância 1, AD1, tá? Essa é a nossa primeira atividade. Quais as orientações? Vamos aprofundar nossa compreensão sobre o papel dos profissionais de proteção e defesa civil, refletindo sobre sua importância para a sociedade a partir de uma perspectiva ética, especialmente diante dos dilemas morais que envolvem a gestão de riscos e desastres. Qual é a tarefa? Com base no conteúdo trabalhado em aula e na leitura do artigo, reflexões éticas sobre a gestão pública de riscos e desastres, uma discussão preliminar. Tá? Esse artigo está aqui embaixo, tá? Coloquei aqui em anexo. Elabore uma análise crítica sobre o perfil do profissional de proteção e defesa civil que você considera ideal, tá? Então, vai muito da reflexão de vocês. Reflita sobre como esses profissionais são ou deveriam ser, destacando aspectos éticos, competências essenciais e atitudes esperadas para a gestão de riscos e gestão de desastres. E, finalizando, descreva uma proposta de CBO profissional para agente técnico em defesa civil. Então, espera aí, o que é isso? Tá? Coloquei aqui alguns itens aqui para ajudar vocês nessa tarefa. Tá? Primeiro, sobre esse artigo, vocês vão clicar aqui e ele vai baixar para vocês. Reflexões éticas sobre a gestão pública de riscos e de desastres, uma discussão preliminar. Oi, seu telefone está aberto. Então, está aqui o artigo, tá? Pessoal, é um artigo, assim, um pouco longo, tá? Aqui está dando 17 páginas, mas tem as referências lá no final, umas 14 páginas, tá? É um textinho longo, um pouquinho trabalhoso, sim, tá? Mas, assim, a gente tem que ter consciência que a gente tem uma porção de material para ler também, né? E uma porção de coisas para fazer. Trabalho, casa, criança, uma porção de coisa, tá? Então, vamos por partes. Também a gente vai trocando ideia aí, tá? No que eu puder ajudar vocês. Essa é uma atividade que a coordenação do curso ressaltou bastante como importante para a formação de vocês. Ela vai falar da ética, da atuação do profissional técnico em defesa civil, do gestor público, tá? Então, assim, para tentar ajudar vocês, tentando trazer, assim, um resumo mas bem resumo mesmo, a primeira parte do artigo, ele fala um pouco do que a gente já falou, na verdade, na unidade 1 e até na unidade 2. Ele reforça, assim, o perfil do profissional técnico em defesa civil, vamos dizer, a área de atuação, a questão do gerenciamento dos riscos, tá? E aí, o que ele traz para a gente? Que muitas vezes há falhas no planejamento, na preparação, na prevenção, né? E que é justamente lá nos momentos de falha, no momento que ocorre a situação, um desastre, né? Que o gestor ou o pessoal da defesa civil vai se ver em situações que muitas vezes vão ter que escolher, tomar decisões, né? Optar por algum caminho aí que não são caminhos fáceis. E aí ele traz essa questão da ética. Então, basicamente aqui nessa página 9, tá? Eu vou anotar, depois vou colocar lá no fórum essa colinha aí para vocês, hein? Nessa página 9, ele traz
Seu microfone está aberto. Nessa parte aqui da página 9, nesse parágrafo, ele traz as principais abordagens, tá? Os princípios, ele chama de princípios éticos de solução. Tá? Então, na tomada de decisões, na resposta aos desastres, né? Ele chama aqui de três princípios que podem ser utilizados, vamos dizer assim. 1. Faça o que for melhor para o maior número de pessoas. 2. Siga o seu mais alto juízo ou princípio. E 3. Faça o que você quer que os outros façam com você. E aí, toda essa discussão da ética vai girar em cima desses 3 princípios aqui, tá? Que ele denomina aqui. Aqui embaixo, ele chama de teorias, tá? Teorias do utilitarismo, teoria moral deontológica e a teoria das virtudes. Você não precisa se preocupar com os nomes, não, com as denominações. A questão é o debate em cima da ética na defesa civil, tá? E aqui, cadê? Fugiu aqui. Tá? Então, aqui vocês vão, isso que a gente leu, né? Traçar aqui um perfil ideal do profissional de defesa civil, refletir sobre os aspectos éticos. E no final, ele pede uma proposta de CBO profissional. Tá? Então, para auxiliar a gente aqui, eu coloquei aqui uma notícia, vocês vão abrir aqui, ó. Agente de proteção e defesa civil entra para a classificação brasileira de ocupações. Então, está falando aqui sobre a ocupação, sobre a profissão, tá? A identificação do agente de proteção e defesa civil, e aqui fala um pouquinho sobre isso nessa notícia. Aqui, a classificação brasileira de ocupações. Então, se a gente entrar aqui nessa página, vocês podem procurar aqui, ó, palavra-chave, eu vou colocar defesa civil. Ó, agente de proteção e defesa civil, né? Então, ele está aqui, tem a descrição aqui, vocês podem ver que a área da defesa civil está sempre relacionada a outras profissões, né? Se vocês olharem aqui também, características, históricos, descrição, competências. Tem uma aqui, deixa eu ver se é a área de atividade. Não. Que está falando sobre a formação, tá? A formação, e aí ele coloca ali como formação mínima o ensino médio incompleto. Depois vocês podem procurar aqui, agora eu não estou lembrando em qual desses que eu vi aqui, ó. Mas o que a atividade quer de vocês? Que vocês façam uma reflexão sobre isso, tá? Deixa eu voltar aqui para a atividade. Façam uma reflexão sobre isso, ó. Ele cita aqui a Constituição Federal, o artigo 144, que fala das competências de algumas profissões, as polícias militares, fala sobre a participação do Corpo de Bombeiros, mas o que se quer aqui é realmente reforçar a regulamentação da profissão, do profissional de defesa civil, o que ele faz, o que ele precisa estudar, qual a formação. Então, o plano do curso de vocês tem reforçado muito isso, sabe? Essa reflexão desde agora, que vocês possam fazer essa reflexão. E qualquer coisa, pessoal, a gente vai trocando aqui mensagens para procurar tirar dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Tem um outro comentário, Roberto Ricardo. Sim, mas profissionais de defesa civil não são todos, e sim os que se dedicam e estudam redução e gerenciamento de desastres. Já entrou no clima da atividade aqui, já deu uma colinha aqui. Também é por aí o que a atividade aqui está pedindo mesmo. Os gestores ou coordenadores ou secretários deveriam ser mais capacitados por lei, criar dispositivos para assumir cargos públicos com o mínimo de conhecimento. Está dentro também aqui da nossa atividade. Todos vocês já estão com falas aqui que contribuem para essa reflexão aqui que a gente precisa fazer da regulamentação da profissão. Vocês querem tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Professora. Oi, Luiz Gustavo. Boa noite. Eu fiquei com dúvida na parte da atividade em que a gente vai ter que falar sobre o CBO. É para fazer um documento mais técnico? Eu sei que você deixou orientações da formatação do documento lá na AD, mas eu queria entender se a gente vai seguir esse modelo padrão que a senhora botou lá do CBO. É para seguir, sim, essa forma de entrega aqui, tá? É um texto básico, simples, tá? Não é nenhum relatório técnico, tá? Não precisa se preocupar com isso. É a opinião de vocês mesmo, tá? Em cima de uma reflexão que vocês vão fazer. Aí eu coloquei mais ou menos aqui quantidade de parágrafos, só para nortear aí, tá? Uma média de linhas por parágrafo, tamanho da fonte, tipo da fonte, espaçamento, tá bom? Não é nada de relatório, nada técnico, nada para trazer dados, estatísticas, nada disso. É um texto simples mesmo, com a opinião de vocês, tá? Ok. Por exemplo, aqui, né? Isso aqui é até uma fala da coordenação aqui, né? Procurar diferenciar as atribuições de cada profissional, procurar comparar as formações acadêmicas, levando em conta que há diferenças entre o agente e o técnico em defesa civil. Por exemplo, vocês estão no curso técnico, tem uma quantidade de horas, vocês vão sair formados, né? Vão ter certificação do curso. Eu acho que se quer mesmo reforçar no curso de vocês essa questão da qualificação profissional, da pessoa estar formada e ter informação correta, ter a jornada acadêmica dela. Acho que a expressão é essa, né? E relaciona muito com o debate que foi movido na última aula, onde, dentre essas atribuições, foi muito falado sobre a questão da defesa civil ser ainda algo muito político nessas ocupações, né? Sim, também, Luiz. Vai de acordo com a tua reflexão, tá? Você pode colocar isso sim, tá? Ok. Espero ter conseguido te explicar melhor. Conseguiu. Pessoal, eu estou aqui com a minha colinha. Dessa parte da unidade 2, a gente está fechando aqui. Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Será que foi sem querer? Acho que foi sem querer, então, né? E aqui, pessoal... Professora? Oi? Pode falar. Então, a minha dificuldade é meu primeiro dia de aula. Matheus, verdade. Eu estou perdido ainda. Eu quero entender pelo menos a fundamentação que está sendo passado. Entendi, Matheus. Entendeu? Olha só, eu já tinha pensado mesmo que alguns alunos pudessem ainda estar ingressando no curso. Eu não coloquei prazo na atividade, justamente por isso, né? Não coloquei ainda, não é uma coisa que eu vou pedir para entregar na semana que vem, por exemplo, não, entendeu? Tá. Então, vocês vão ter um tempinho para fazer.
E aí vamos ver qual a melhor forma de você pegar esse conteúdo, né? Você não assistiu a primeira aula, mas tem um material também que eu disponibilizei na plataforma Moodle. No Moodle você já está com acesso, né? Agora, professora, que eu vi algumas mensagens, no meu e-mail, que até Certo. porque não estava chegando nada para mim. Uhum. Hoje que eu comecei a ter acesso às coisas. Entendi. Entendeu? Aí teve essa dificuldade aí, porque eu estava entrando pelo Siga. E o Siga lá não. Tá. Acho que todo mundo tá entrando pelo Siga e tá pensando que as aulas é por lá, não pelo esse outro acesso, entendeu? Eita, será? Eu tô te falando porque eu tive essa dificuldade, provavelmente pode ser dificuldade de outras pessoas também, porque lá não vem dizendo onde que a gente deve entrar. Não tem uma explicação baseada em cima disso. Tá Aproveitando, professor, Tá. posso dar uma palavrinha? Era só essa dúvida que eu queria tirar, porque a minha primeira aula eu tô meio perdido ainda. Eu tô tentando pegar aqui as informações ainda. O professor Luiz Viegas colocou aqui onde assistir as aulas anteriores também, tá? No YouTube. Eu vou dar uma pesquisada lá também, para mim conseguir acompanhar. E também lá no Moodle tem a parte das mensagens, que a gente pode trocar mensagens por ali para a gente tirar dúvidas, tá? Tá bom. Era só isso, professor. É mais para me tentar entender o que o pessoal tá passando, entendeu? Certo. O André também levantou a mão. Eu Não, tenho um amigo acabei aqui, de... que, graças a Deus está aqui, que ele é daqui é um município próximo a mim. Eu vou tentar pegar algumas informações com ele. Tá bom, tá bom, então. obrigado. Tá bom. Tudo bem, professora? Tudo bem. Recebi o e-mail aqui do professor Luiz. O professor Luiz está me apertando aqui, que eu dizendo que eu não tive acesso ao Moodle. Eu realmente estava tentando acessar o outro. Eu não consegui. Mas eu estou assistindo ainda, só que ele está dizendo que eu não tive acesso à plataforma até o presente momento. Vou tentar ver como é que eu faço aqui. Tá, é porque acontece, André, todo o material de vocês está no Moodle. A gente tem a aula aqui, mas o material está lá. Qual é esse material? É o caderno pedagógico, que eu falo que é a apostila, e tem todo o conteúdo de todas as unidades, tem a divisão por unidades, por tópicos. Cada unidade vai ter o fórum para a gente conversar, debater os assuntos que foram falados em aula. E as atividades vão estar também no Moodle, tá? Aliás, essa primeira atividade já está lá disponível para vocês. Eu agradeço. Eu realmente vou precisar da ajuda do professor depois. Aí eu converso com ele, professor Viegas. Tá bom, então. Tá tudo mudo aqui só para mim? Eu perdi a conexão ou tá todo mundo aí ainda? Eu acho que foram eles que caíram, que ficou mudo também. Tá bom. Então vou ficar aguardando aqui. Obrigado.
Mas tem os tipos de modelo para escolher. E eu, lá embaixo, eu tenho minhas compras. É esse? É esse? Não, né? Não é esse não, não é esse não. Aí já. Tem isso também. Hã? Aqui só tem esses compras. Você não comprou no Mercado Livre, não? Não sei. K7 KMV. Quem comprou no Mercado Livre aí? Oi, pessoal, alguém está me escutando? Sim, professor. Voltou, professora. Sim, sim. Gente, eu tô aqui no campus Macaé, no IFE. Eu acho que caiu a internet no prédio. Aí eu coloquei aqui no meus dados do celular, mas eu não sei se vai aguentar, né? Porque é conferência, né? Esse site de conferência. Mas vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo estamos. Eu estou, André. Tá, Aqui também. pessoal. O que eu ia falar com vocês? Do conteúdo 2, era isso, tá? Bom que a gente conseguiu finalizar. E eu ia mostrar a vocês o comecinho ali da unidade 3, tá? Que a gente vai falar mais detalhadamente sobre a Política Nacional de Defesa Civil. A gente falou alguns tópicos ali das competências de cada esfera, né? Município, estados e União. E a gente vai falar com mais profundidade, assim, sobre algumas partes da lei, da 12.608, tá? Vocês têm alguma dúvida? Queriam fazer mais alguma pergunta? Não, professor, aqui está tudo bem. O pessoal está em dúvida como que vai ficar a lista de presença. Tá, deixa eu ver aqui. O professor Luiz que passa, né, a lista de presença. Ele colocou aqui. Tá. Deixa eu perguntar para ele aqui. Só um instante. Ele está no IFE também, só que ele está em outra sala. Eu acho que caiu tudo. Perguntar para ele aqui.
O colega levantou a mão. Eones Feitosa? Pode falar. Oi? Eu não estou ouvindo. A Mônica está falando também, não participou do fórum e não assistiu à aula. Tá. Tá bom, Mônica. Tá falando que vai botar em dia, né? O professor Luiz está me mandando aqui o link da lista de presença, tá, pessoal? Só um minutinho. Eu venho para cá, né, que eu fico com medo de em casa acontecer alguma coisa com a internet. Eu acho que não deu muito certo hoje, não. Acho que a internet lá de casa estava mais garantida. Vai colocar o link aqui nas mensagens para a gente colocar presença, professor? Vou sim. Acho que vai abrir. Tá tão lento aqui que tá tenso. Acho que agora vai. Peraí. Agora acho que eu vou conseguir. Foi, vê se apareceu aí para vocês. Apareceu aqui. Tá. Apareceu, né? Pessoal, então eu não vou me arriscar aqui em abrir outro conteúdo e a gente cair no meio da apresentação e não conseguir gravar, tá bom? Felizmente a gente teve esse contratempo aí, mas então a gente se vê na quinta-feira. Ah, não abriu não? O colega falou que não abriu aqui. Deixa eu ver. Aqui está lento, mas parece que está abrindo sim o registro de presença 11/11. Aqui abriu sim. Aqui abriu, tá? Quem foi que falou? Ah, tá. Já conseguiram, né? Pessoal, então tá bom. Eu vou me despedir de vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês. Leiam o material, tentem adiantar a leitura da unidade 3, participem do fórum e qualquer dúvida sobre a atividade, a gente vai se falando, tá bom? Eu acho que depois que eu parar aqui ainda tem como sim confirmar a presença, tá? Pessoal, boa noite. Dá um joinha aí, fala alguma coisa para eu saber que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, estão lendo. Boa noite, professora. Até quinta. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, valeu. Na quinta eu vou apresentar lá de casa, hein? Aí vai ter o barulho das crianças, mas a internet não vai cair. Valeu, já botei a presença aqui. Boa noite, professor André Vieira. Boa noite, André. Um abraço.